E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho aqui para um vídeo um pouquinho mais rápido, tá? Que eu quero tratar uma coisa com vocês que é muito interessante para aqueles que gostam, que são apaixonados pela filosofia, e não só pela filosofia, mas por áreas como teologia também, para quem acredita em Deus, para quem não acredita e tem a curiosidade de saber se a razão ela consegue ou não conhecer Deus e chegar aí à sua existência ou à sua aprovação lógica, racional, certo? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o like, comentando, compartilhando o vídeo, se inscrevendo caso você ainda não é inscrito. E é isso, vamos pro vídeo. Bom, hoje eu não tô com roteiro, não tô com nada muito certo na cabeça do que eu vou falar, é uma coisa um pouquinho mais espontânea. E, bom, mas uma coisa é certa, né? Todo mundo, a vida inteira, durante toda a história da humanidade, se perguntou de onde a gente vem, para onde a gente vai, existe Deus ou não existe? E durante o desenvolvimento das ideias e da história do ser humano enquanto tal, a gente vê muitas opiniões diversas dentro da filosofia, dentro da ciência como um todo também. E, bom, mas a questão é, a razão, a mente humana, ela consegue chegar a Deus ou não? Bom, um dos filósofos, na minha opinião, que melhor tratou desse assunto e que me deu, assim, do meu ponto de vista, pelo menos, uma resposta satisfatória a essa pergunta foi o Kant na Crítica da Razão Pura. Então, lá quando a gente chega na parte das antinomias da razão pura, não vou entrar em detalhes sobre o que é, porque não é o título, eu posso fazer não é o assunto de hoje, mas eu posso fazer um vídeo só falando sobre a crítica da razão pura. Mas enfim, quando ele chega nessa parte do livro, ele começa a falar sobre argumentos cosmológicos da existência de Deus, da infinitude do mundo ou da finitude do mundo, e ele apresenta uma tese e uma antítese para várias antinomias. Então, o que ele faz? Por exemplo, dá um exemplo para vocês aqui. O mundo é infinito, essa é a tese. E a antítese, o mundo é finito. Ele teve um fim, teve um começo e um dia vai ter um fim. E ele prova a tese, ele prova a antítese. Ou seja, o que ele está querendo mostrar com isso? Que a razão ela vai até um ponto, nesse ponto ela entra em conflito consigo mesma, e ela não consegue nem provar um nem o outro. Ou melhor, ela prova os dois. E, como a gente já viu, né, uma tese e uma antítese, elas são contrários, elas são contraditórias. Então, como é que a gente consegue provar os dois? Como é que um argumento X ele tá certo e o menos X está certo também? Uma coisa que é contrária, os outros dois estão certos, ou os dois estão errados, entende? Então a gente não consegue tirar um juízo apodítico 100% verdadeiro sobre o que é, qual daqueles dois pontos ali é o verdadeiro, certo? E ele mostra também como que muitas vezes as pessoas chegam em Deus. Ou seja, por que a gente acredita muitas vezes em Deus? Por que isso vem à mente? E como que a gente consegue muitas vezes achar que nós estamos dando uma resposta satisfatória à nossa conclusão deísta? Então, ele diz que, como nós sabemos, né, que o mundo, todo efeito segue de uma causa, então ele vai de condição em condição. Ou seja, para que eu esteja aqui, algo condicionou a minha existência neste momento. E algo condicionou isso que me condicionou. E a gente vai de condição em condição ao infinito, certo? Então, como as pessoas chegam em Deus é que elas pensam que, como existiu sempre uma causa para tudo, então tem uma causa primeira que originou o resto todo, certo? Então, e assim elas chegam em Deus, achando então que essa causa primeira, que deu origem ao resto todo, é uma causa que por si só é inteligível, inteligente e que sabe o que está fazendo, certo? Então, o que o Kant ele faz para desbancar esse argumento cosmológico de causa em causa, a gente chega numa causa primeira, né? O que ele faz para quebrar um pouco desse argumento e não dar para ele uma validade real? Bom, para que fique 100% claro isso, seria bom um conhecimento prévio da crítica da razão pura inteira, certo? Mas o que ele quer dizer, a grosso modo, é que tudo que a gente conhece, que o entendimento conhece, advém de condições empíricas, entende? Então, a mente ela processa com categorias a priori que só o entendimento possui, coisas do mundo exterior, do mundo sensível. Então, a gente recebe as coisas pela sensibilidade, reproduz a imaginação, a partir da imaginação criam-se conceitos, né, que advém ali das categorias do entendimento, e assim a gente cria as coisas na mente, as ideias, certo? Então, o que ele faz, o Kant, é diferenciar as ideias, que são as representações do mundo, entende? Então, o mundo em si a gente não conhece, a gente conhece as representações das coisas que vêm do mundo, que a gente recebeu a partir da sensibilidade do mundo, certo? Então, por que eu estou falando disso? Porque
o argumento que o Kant deu para desbancar aquele argumento cosmológico que a gente viu ali atrás é que aquele argumento pressupõe que a gente conhece as coisas em si mesmas, ou seja, a gente conhece uma condição em si mesma que deu origem a tudo, entende? Ou seja, é como se a gente conhecesse a completa série das condições, tá? A gente conhece a série inteira de tudo que aconteceu, e porque a gente conhece isso, a gente sabe que essa última condição, ela se seguiu dessa, que se seguiu dessa, que se seguiu dessa, que se seguiu dessa, assim, ao infinito. Ou seja, quando ele dá aquele argumento, ele pressupõe a condição inteira, certo? Ou seja, a coisa em si inteira, o mundo inteiro, dependendo do argumento que ele está querendo, né? Então, para Deus, seria o argumento de todas as séries, de todas as causalidades até então, entende? Mas o que o Kant fala é que a gente não conhece essa série inteira, certo? A gente não conhece o mundo tal como ele é para conseguir processar isso na cabeça. O que a gente conhece é que de B, aliás, que B veio de A, que C veio de B, mas no momento que acaba o alfabeto, a gente não sabe o que vem depois, porque a gente só conhece até ali. O argumento, o entendimento, ele acaba ali, entendeu? Junto com os conceitos dele próprio, então a gente não consegue ir além, entende? A gente não consegue dar uma causa primeira, sendo que a gente nunca teve uma experiência sensitiva dessa tal causa primeira. Entende? Então, a gente só conhece falar, a gente só conhece entender, representar na cabeça aquilo que a gente recebe pela sensação, pelo mundo empírico. E assim a gente deduz. Entende? Assim a gente deduz da causalidade, mas aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, sendo que a gente nunca viu Deus. Portanto, a gente não pode falar dele como a gente fala de coisas empíricas. Entende? Além de que tudo que nós conhecemos no mundo estão sujeitas à estética transcendental, que são categorias a priori do entendimento, aliás, do entendimento não, perdão, da sensibilidade, certo? Que é o quê? O espaço e o tempo. Tudo está dentro do espaço e do tempo, certo? Porém, o espaço existe em si mesmo? O tempo existe em si mesmo na realidade objetiva? Não. O tempo existe em mim, o espaço existe em mim. Agora, as coisas que estão ali fora, elas estão sujeitas ao espaço, mas o espaço encontra uma categoria minha, da minha forma de processar. Da minha eu digo aqui do ser humano enquanto tal, certo? Então, quando eu digo que tudo se segue de uma causa, eu quero dizer então que tudo se segue de uma causa dentro do espaço-tempo. Ou seja, se referindo sempre às minhas condições. E não às condições de algo que por si só é transcendente. Ou seja, nunca está se referindo a algo metafísico enquanto tal. Ou seja, é deísta. Não estou falando de Deus. Entende? Portanto, quando eu falo, e agora usando meio que uma frase de Freud, quando Pedro fala de João, sei muito mais de Pedro do que de João. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu começo a falar muito do mundo, eu estou falando muito mais de mim próprio do que do mundo enquanto tal. Entende? Então, quando eu falo que tudo se segue de uma causa, eu estou falando que tudo se segue de uma causa dentro da minha compreensão espaço-tempo, da minha compreensão enquanto ser humano, e não das coisas em si mesmas, porque as coisas em si mesmas nós não conhecemos. Certo? Então, em última instância, para o Kant, acreditar em Deus tem duas funções, certo? Ou a gente acredita em Deus, porque acreditando em Deus, junto com ele vem então um código moral que a gente segue, uma norma do bem-estar coletivo, do bem-estar social, por exemplo, os mandamentos, né, de Jesus ou de Moisés, e a gente compra o pacote completo. Precisa acreditar em Deus para seguir uma ordem moral? Não, né? A gente sabe que não. Não é porque a gente é ateu que sai na rua chutando bunda das pessoas. Né? Não é bem assim que funciona a coisa. Mas o que ele quer dizer é que quando a gente pressupõe a existência de Deus, por exemplo, Deus existe, ponto. Então, porque Deus existe, e a gente concorda então que ele é bom, que ele é perfeito, que ele fez as coisas para o bem, então a gente começa a agir enquanto tal, certo? Então é uma coisa que nos dá um caminho para a gente conseguir viver em comunidades saudavelmente. Ponto. E teria um outro modo que então que é o mais conhecido, digamos, né? Que é quando Deus se torna então de fato um artigo de fé. A gente não prova Deus através da razão, porque como eu mostrei, a razão ela entra em conflito do conceito no argumento cosmológico, ela entra em conflito, então ela não consegue provar nem a tese nem a antítese. Então a gente não vai além além daquilo ali, a gente para ali, entende? Então vira então uma coisa de fé, uma fé, ou é um salto de fé que a gente dá, ou a gente segue Deus simplesmente porque a gente acha que quando as pessoas acreditam em Deus, elas são mais corretinhas, mais bonitinhas, entende? Então é um ou outro. Bom, gente do meu coração, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se tu acredita em Deus e tem um argumento bom,
deixa aqui embaixo, eu vou ler, vou responder. Aqui não tem militância, não tem loucura. Aqui a gente aceita as ideias das pessoas, né? Se a gente se propõe a estudar filosofia, a ser filósofos, nós não podemos aí, né, brigando com as pessoas porque elas discordam da gente, ou porque um acredita em Deus, outro não acredita, um é muçulmano, outro é evangélico, né? Isso daí é coisa de retardado mental ficar batendo nos outros por conta das crenças e das opiniões, né? Vamos ser maduro. Então, caso você acredite em Deus, tenha uma opinião, ou que não acredite, tenha também uma opinião do porquê que não acredita, deixa aqui nos comentários, eu vou ler, vou responder, certinho? Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, curte, se inscreve caso você ainda não seja inscrito, não se esquece de compartilhar com os amigos, com a família, enfim. E é isso, eu vou ficando por aqui, e até uma próxima. Obrigadão, viu? Abraço.